Shalom, queridos, mais um discipulado, capítulo 48 de Gênesis, com a graça de Deus. De obrigada, meu Deus, porque estamos finalizando o livro de Gênesis. Só o Senhor pode fazer isso. Estamos vivendo verdadeiros milagres, milagres em todas as áreas das nossas vidas. Te louvamos por isso, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pronto, queridos, aqui é o capítulo 48 de Gênesis, onde Jacó, que é o mesmo Israel, lembre que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, chegou o seu momento de adoecer, está bem velho, como vocês viram ele falando, 130 anos, e agora ele já está doente. Vamos ver aqui. Passando essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Quais coisas que passaram? No capítulo anterior ele diz o que é que passou. Você aí lembra que José compra a terra do Egito para Faraó, teve a redenção, o exemplo, o símbolo da redenção aqui nesse capítulo 47. É disso que está se falando. Aí entra no capítulo 48 dizendo: passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Vocês estão lembrando disso? Jacó agora está repassando esse assunto para o seu filho José, porque já está chegando o momento dele partir daqui da terra. Então ele está repassando para que a fé também ficasse sobre a vida de José. Continuar a obra que Deus tinha na vida desde Abraão até chegar ao momento onde a nação israelita se estabelece. Fica tudo certinho. Aí ele vai repassar. O Deus poderoso me apareceu na terra de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma grande multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você, aqui no Egito, são meus filhos. Aí o avô, nessa época, os filhos dos filhos eram como filhos. E ele está lembrando isso aqui na hora do seu final de vida. Eis que seus filhos são os meus filhos, são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Mas esses 2 são meus. Ele está dizendo no sentido que esses 2 é que ele iria lançar a bênção. Os que nascessem depois era com ele. E aí, mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para a minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã. Contando a história dele novamente. Parou para falar que os filhos de José seriam deles, Efraim e Manassés. Já sabe como é conversa de velho, né? Aquele saudosismo todo. Normal, ele era ser humano. Era escolhido de Deus, mas era um ser humano. Quando eu vinha de Padã Arã, na minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, mostrando, ainda que lembrava daquela dor que passou quando Raquel morreu, a mãe de José e a mãe de Benjamim, a mulher amada dele. Eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Então Belém tem um histórico maravilhoso, né? O lugar onde morreu a mulher amada de um dos nossos patriarcas, o Jacó. Nossos patriarcas da fé é Abraão, Isaac e Jacó. Então um deles, a esposa morreu em Belém. Vocês lembram
e deve saber que Belém, onde nasceu Jesus, é também um lugar que ficou marcado pela mulher amada do patriarca Jacó ter morrido ali. Isso você vai contando essas histórias da Bíblia como se estivesse falando de feijão, de arroz, de café, que você tem no dia a dia. Né? O pão que você come material, feijão, arroz, tem mais outras coisas, mas o básico mesmo é o feijão, o principal. Então, assim é a palavra de Deus. Você vai se alimentando e vai falando dela no dia a dia, na maior tranquilidade, desatados, falando sem rodeios, fazendo as pessoas entenderem o amor de Deus incondicional, uma história linda para poder Jesus Cristo nascer. Jesus Cristo não caiu de paraquedas. Ele tem uma história, começa em Gênesis, quando Deus diz em Gênesis 3,15 que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui você está seguindo a trajetória que Deus determinou para que o seu filho nascesse dentro desse contexto, com essas histórias maravilhosas da Bíblia. Isso é que é amor, não é verdade? O amor do nosso Deus. Então, quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-o para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoou José e os filhos dele. Então Israel, que é o mesmo Jacó, disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. E eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. Além de ver você, ainda ver os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel, que é o mesmo Jacó, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito, Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Agora veja, não? Vocês estão vendo aqui? O homem sempre está querendo ensinar a Deus. Se Deus decidiu que Esaú e Jacó, que eram gêmeos, ainda no ventre, brigando no ventre de Rebeca. Então esse Jacó que agora está apresentando os filhos na velhice, esse José que está apresentando seus filhos na velhice de Jacó, que agora é Israel, também foi assim. Deus escolheu a ele que era mais novo, que era o mais novo. E Esaú, que era o mais velho, Deus não quis dar primogenitura a Jacó. Deus é soberano. Ele diz o que ele quer, manda. Ele é o dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas.
Ninguém tem que impor regras a Deus. Ele que pode colocar suas regras sobre nós, mas nós não podemos ter regras, determinações do que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Ele escolheu Jacó, esse aqui que está sendo o nome agora de Israel, para ser o que ia ter direito da primogenitura. E não tem que questionar. Agora, Jacó também, que foi escolhido sendo mais novo, resolveu escolher dos filhos de José o Efraim, que era mais novo. E quem pode questionar a Deus? Ele é Deus e acabou a conversa. Espero que vocês estejam entendendo que Deus se mostra, se revela na palavra como um Deus que tem amor incondicional e um Deus que é soberano. As decisões dele ninguém pode questionar. Mas José ficou achando um negócio estranho, né? Porém, ele deve lembrar que o seu papai, Jacó, também foi escolhido sendo mais novo. E agora, o filhinho dele, Efraim, também está sendo escolhido sendo mais novo. Deus pode mudar as coisas que ele determina de uma hora para outra. Ele não muda. Mas as coisas que estão sobre a terra, ele tem direito de mudar. As coisas que estão sobre as nossas vidas, pode o tempo todo mudar. Agora, ele continua sendo Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Justamente assim, soberano, com amor incondicional. Ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Então, assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês, Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs a Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a vocês uma parte a mais que aos seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Como sempre, ele se revelando em relação ao amor dele por José. Ainda continua. José e Benjamim eram os dois filhos da mulher amada, que era Raquel, que ele agora na despedida torna a relembrar que ela morreu em Belém, em Eufrata, que é Belém. Eufrata é a mesma Belém. Então, continuou aquele amor por Raquel. E na hora da morte ele lembra isso, que ele seria mais abençoado, o filho da mulher amada seria mais abençoado, queria dar para ele o que ele tinha adquirido, nenhuma luta contra os amorreus, e isso que ele adquiriu, que foi esse lugar montanhoso, ele estava acrescentando entre as heranças de José. Mesmo José tendo toda a riqueza, toda a bênção, mas ele viu que José teve toda aquela bênção por causa do Deus Altíssimo que o escolheu e durante toda a sua trajetória fez dele alguém quebrantado, alguém de fé, para que seja agradável a ele, e ele também vai dar mais bênção para José, porque a quem tem, mais será dado. Aqui é mais uma vez a confirmação da palavra. Aquele que tem, Deus dá mais. É isso aí. Bênção atrai bênção. Se você é uma pessoa que o Senhor escolheu, é bênção sobre bênção. Então agradeça a Deus por Deus ter entregue você a Jesus. E Jesus não vai lhe lançar fora, porque ele disse que aquele que o Pai entrega a ele não lança fora. E se Jesus não vai te lançar fora, não é somente a bênção da salvação, é uma vida de qualidade aqui na terra, é bênção sobre bênção. E dê glórias a Deus e aleluias, porque toda a história da antiga aliança são símbolos,
São situações que Deus quer mostrar o que seria na nova aliança de mim e de você com Jesus. Bem, terminamos o capítulo 48 de Gênesis. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.